Quero, então, como disse o pastor Fabiano, concluir hoje a série Um Novo Olhar. Esta música que nós acabamos de ouvir e cantar foi composta para a série, dentro em breve virá num CDzinho, né? Mas nós estamos muito felizes com o que Deus falou com a igreja ao longo desses últimos 2 meses, junho e julho. Nós tocamos nessas diversas direções sobre o olhar do cristão. O olhar daquela pessoa que é influenciado por Deus, que tem, o seu olhar transformado pela presença de Jesus. Só para te lembrar, antes mesmo de lermos o texto bíblico, eu quero te dizer que durante a série, as nossas mídias sociais, divulgaram um pouco do que havia sido dito em cada culto. Então nós começamos falando sobre os olhos em si. E eu me lembro que essa foi a frase que os meninos do Comunique destacaram, que um bom olhar não é apenas um olhar positivo, mas é um olhar o quê? Transformado. Depois, o pastor Fabiano falou sobre o olhar para cima. Contrário à autossatisfação, o Evangelho nos chama a olhar para cima e a nos mostrar que adorar é honrar a presença e não desejar outra satisfação que não seja a dele. Então, olhar para cima nos lembra esta dimensão da adoração que traz significado às nossas vidas. Olhar para dentro nos faz lembrar o quão dependentes somos da graça de Deus, porque quando olhamos para dentro, nos deparamos com o nosso pecado, com a nossa miséria, com a nossa incapacidade de nos resolvermos a nós mesmos. Depois eu falei sobre olhar para fora, e quando a gente olha para fora, a gente enxerga o mundo para dentro do qual o Senhor Deus nos enviou para fazermos diferença. E olhar para fora fala que o verdadeiro sucesso não está no dinheiro acumulado, nas pessoas alcançadas. O verdadeiro sucesso está na fidelidade àquele que me chamou e no uso responsável dos talentos e dons que Ele me deu. Isso é, queridos, libertador. Se você caminha pelo mundo entendendo que você vai ao mundo como missionário de Deus, como enviado daquele que te encheu de talentos para fazer diferença no mundo, você vai ver que ser um homem ou uma mulher de sucesso não tem tanto a ver com a sua carreira profissional, tem mais a ver com a sua fidelidade àquele que está te enviando. Fomos ler isso na parábola dos talentos. E na semana passada o pastor Gabriel nos dirigiu então a olhar para os lados na nossa dimensão de comunidade. Humanos imperfeitos muitas vezes acham mais fácil julgar erros do que entender sentimentos. Essa foi a ênfase para nos relacionarmos, não nas bases do juízo ao próximo, mas nas bases da tolerância, da graça e da compreensão. Então, eu estava conversando com os pastores da igreja que todo esse conteúdo da série Um Novo Olhar foi tão positivo, tão bom, cheio de proposições tão interessantes para a igreja, que nós vamos transformar isso, quem sabe, numa série de estudos para os PGs da igreja, porque nós queremos que a igreja continue mastigando esse conteúdo, entendendo sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas, quando Ele refaz o nosso jeito de olhar para as coisas, olhar para as pessoas, olhar para Deus, olhar para nós mesmos. Então vem coisa boa por aí ainda. Mas hoje eu quero te convidar a olharmos para frente. E para isso eu peço que você abra na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 13. Não leva a mão não, vamos ficar de pé, vamos ler juntos a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, apenas esses 2 versos, o 13 e o 14, eles nos dizem assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quero ler de novo para você, verso 13. Irmãos,
Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Santo Pai, obrigado, Deus, por esta manhã tão gloriosa, gloriosa porque a Tua presença está neste lugar, porque a Tua presença está em nossas vidas, gloriosa porque a Tua palavra está aberta diante de nós e nós, quando a lemos, somos desafiados pelo Senhor, Deus, e por isso este lugar e nossas vidas se revestem da Tua glória neste momento. Pedimos, Senhor, que isso seja profundamente transformador em nossos corações. Que a Tua palavra exposta hoje, Deus, nos desafie a profundas transformações. É isso que nós oramos e pela fé já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Repara nos termos que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Eu grifei aí: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Avançar, prosseguir, são termos que comunicam algo processual, não é verdade? Eu escuto muito, às vezes, de pessoas que não são convertidas ao Senhor Jesus, criticando e apontando o dedo para outras que são recém-convertidas e dizendo assim: fulano ainda está do mesmo jeito, isso aí não se converteu nada. Ora, se converter e ficar fazendo isso, cantando isso, enfim, é bom demais. Querendo dizer o seguinte, que se a pessoa não testemunhar uma transformação radical, é porque ela não se converteu coisíssima nenhuma e aquilo ali é só engano. Mas, na verdade, existem sim testemunhos de transformação radical, da noite para o dia, uma mudança assim tremenda, mas isso são exceções à regra, porque a regra mesmo é um processo chamado santificação, um processo onde o sujeito entrega o seu coração a Cristo e começa uma caminhada de transformação. A sua ética começa a mudar, o que ele fazia ontem, talvez ele continue fazendo hoje, mas amanhã aquilo já comece a lhe causar estranheza, e ele então empreenda um esforço para deixar de fazer, percebe? É algo processual, é por isso que Paulo também vai dizer aos Filipenses que nós devemos desenvolver a nossa salvação, dando esta ideia, queridos, que a salvação em Cristo é um ato decisivo que aconteceu na cruz do Calvário, mas a partir dali há algo em desenvolvimento, há algo que vai crescendo, e o homem que eu sou hoje é completamente diferente do homem melhor que eu serei em Cristo daqui a um ano, amém? Então este contexto que Paulo está escrevendo aos Filipenses, é dando esta ideia nos termos que ele fala, avançar, prosseguir, é como se ele dissesse: Filipenses, olhem para frente e considerem o tipo de gente que vocês vão se tornar, o homem, a mulher, no qual você está se transformando para a glória de Deus. O pai que você vai ser daqui a um ano precisa ser um pai melhor do que você é hoje. O marido, o jovem, o filho. A nossa vida compreende esta dinâmica em Cristo de crescimento e melhora. Por isso, olhar para frente hoje, no encerramento da nossa série, traz para nós esse questionamento tão às vezes desafiador: em quem eu estou me tornando? Já que Cristo alcançou meu coração, que tipo de homem eu estou vindo a ser? A caminhada com Cristo é um constante vir a ser, amém, queridos? Mas para isso a gente esbarra em dois problemas, e os dois problemas é o seguinte: primeiro, tem gente que simplesmente não cresce, tem gente que fica estacionada na vida. Eu me lembro quando eu cheguei dos Estados Unidos, em 98, eu morei um ano lá estudando com a Jocum, sendo treinado para falar de Jesus, para o coração estar em chamas para Deus, um tempo muito legal, início da minha conversão, um tempo de discipulado muito profundo.
E eu vi que em apenas 2 anos, porque eu me converti em 96, então me converti mesmo, né? Eu já frequentava igreja, mas tive a minha transformação em 96. De 96 a 98, quando eu cheguei de viagem, tantas coisas tinham acontecido, tantas mudanças, tantas experiências com Deus, com a sua fidelidade, com a sua glória, com o seu espírito, reuniões de oração onde eu havia experimentado aquela sensação de céu na terra, sabe como é que é? Parece que o ar ao redor fica meio denso, e tudo aquilo acumulado às experiências que eu tive nos últimos 2 anos. Aí eu chego no Brasil, e me lembro que um dia, estava recém-casado com a Cíntia, estava indo para a antiga sede administrativa da igreja, onde nós trabalhávamos, e eu estava num ônibus. Querido, já peguei ônibus, muito. E aí eu estava lá no ônibus e me encontrei com uma moça. E esta moça tinha sido amiga de farras, né, companheira de muita bebedeira, de muita brincadeira, de muita caminhada sem propósito, mas que na época eu não via que era sem propósito, e eu me encontrei com aquela figura, e a gente se abraçou dentro do ônibus, e ela disse: Mário, eu fiquei sabendo aí que tu endoidou, foi para o lado dos crentes e tal. Aí eu digo: pois é, e tudo. Aí, endoidou, né? Aí eu já comecei a ficar assim meio com vergonha, só que na hora eu estava assim em chamas para Deus, e comecei a falar do amor de Deus para ela, e as respostas que ela dava de lá para cá, quanto mais eu falava de como essa doideira tinha me transformado, as respostas que eu ouvia, parecia uma pessoa, diga-se de passagem, eu não via essa menina há pelo menos uns 5, 7 anos, porque a gente já tinha deixado de caminhar junto há muito tempo. E 5, 7 anos depois, o que eu ouvia dela comunicava para mim que é como se o relógio existencial daquela figura tivesse sido pausado. E os valores, as ênfases, as prioridades de vida eram exatamente as mesmas de antes, nada tinha mudado. E eu me lembro que desse momento de evangelismo dentro do ônibus, o que mais me chamou a atenção foi essa constatação de eu dizer: Deus, a vida contigo é tão dinâmica que nesses últimos anos eu não consigo nem enumerar quantas coisas aconteceram e me fizeram mudar jeito de ser, jeito de olhar para o mundo, jeito de considerar valores tão fundamentais para a vida, tanta coisa mudou. E essa pessoa, coitada, a idade chegou, a gente já está aqui com mais de 20 anos, e nós convivíamos na adolescência, de 15 a 18 anos, a idade chegou para mim, chegou para ela também, mas parece que a vida dela pausou, os valores são os mesmos, aí me chamando para ir para o Biruta, porque até meia-noite tinha capeta liberado. Já pensou um negócio desse? Fala a verdade aí, quem lembra do capeta liberado até meia-noite? Olha, está vendo aí? Pois é. Para quem não sabe, capeta é uma bebidinha miserável de cachaça com mel e acho que limão, né? Nem me lembro o que era, acho que é por aí. Para. Mas é isso, e eu dizendo: meu Deus, já se passaram quase 7 anos e o papo ainda é esse. Então, queridos, falando de olhar para frente e considerar o tipo de pessoa na qual eu estou me tornando, nós vamos nos deparar com 2 problemas, e o primeiro é esse que eu estou dizendo: tem pessoas que não crescem. Só que eu estou te dando o exemplo de uma figura que não estava no Evangelho. Mas e quando o sujeito, ou a irmã, está no Evangelho, é frequentador de igreja, e continua estagnada, sem crescer? Eu costumo brincar com os candidatos ao batismo, que vão ser recebidos como membros da igreja, e nós temos uma conversa final antes do domingo do batismo, e eu digo para eles algo que eu acho que eu já disse para vocês aqui uma vez. Eu disse: olha, nós aqui do conselho da igreja vamos recebê-los como membros da Nova Jerusalém, mas não queremos que você se torne o crente 3S. Crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Não queremos estagnar, não queremos, depois de um tempo, olhar para dentro de nós mesmos e constatar que não crescemos nada. Então, falar de crescimento já começa a nos chacoalhar, porque a vida com Cristo é uma vida que exige de nós transformação. Algumas pessoas não crescem, outras pessoas crescem, mas crescem na direção errada. E quando eu falo crescer na direção errada, eu estou me referindo a pessoas que se rendem
as definições da nossa cultura, do que é amadurecer. Nos nossos dias, na nossa cultura individualista, consumista e hedonista, sabe o que é o hedonismo? É aquela busca por saciar desejos acima de tudo. Então, o consumismo é uma postura hedonista, porque você quer consumir objetos ou experiências e para aquilo te trazer algum tipo de bem-estar. Então, nós vivemos numa cultura que enaltece muito a individualidade, o sucesso pessoal, a satisfação de quaisquer desejos, seja o que for ou venha o que vier, você quer ser feliz, você quer se dar bem. Então, em função disso, parece-me que a ideia de crescimento na sociedade em que a gente vive é uma ideia que diz que o sujeito vai crescer na medida em que ele se tornar autônomo, ou seja, eu sou capaz de qualquer coisa por mim mesmo, na medida em que ele se tornar independente, ou seja, quando ele diz, eu não preciso de ninguém, eu me basto, se eu quiser empreender o esforço certo, ou quem sabe seguir as 7 regrinhas X, eu chego onde eu preciso. Mas tudo isso é uma ideia errada do que significa crescer. Deixa eu te lembrar do que foi que o diabo fez com Jesus no deserto. Na tentação de Cristo no deserto, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o padre Henry Nouwen disse algo tremendo. Ele falou que o diabo lançou 3 tentações para Jesus ali. Primeiro, a tentação de ser capaz, de ser autossuficiente. Quando ele chega e diz, está com fome? Transforma as pedras em pães. Ou seja, resolve o seu problema, você pode, mostra que você pode. A tentação de ser capaz. Depois, a tentação de ser espetacular. Destaque-se da maioria, seja mais do que todos, pula daqui de cima e dá ordem para os anjos te sustentarem. Faça da sua vida e da sua capacidade um espetáculo. E a tentação de ser poderoso acima de todos, quando o diabo disse, prostre-se diante de mim e eu te darei todos os reinos. Sabe, irmãos, essa é uma tentação que hoje ainda nos persegue. A tentação de sermos capazes no sentido, claro, você ser capaz de fazer algo é muito bom, mas entenda com um pouco mais de profundidade, você ser capaz no sentido de ser autossuficiente, não precisar de ninguém, você e você mesmo se bastam, e você por conta própria se resolve. Foi isso que Jesus tentou, foi isso que o diabo tentou Jesus no deserto. Então, queridos, pessoas crescem, mas crescem na direção errada. Eu desconfio que essa direção errada é a direção da autossuficiência, é a direção da independência, não preciso de ninguém. Então, vencidos esses 2 problemas, sabendo que o Espírito de Deus não quer você estagnado, tem que crescer, não há outra opção. Vida com Cristo tem que gerar crescimento, não tem espaço para a estagnação. E segundo, tem que gerar um crescimento na direção certa. E nós vamos caminhar aqui pelo texto para pensarmos juntos que direção certa é essa. Então, algumas características deste crescimento que a palavra de Deus nos faz ter e que o Senhor Jesus quer que tenhamos. Primeiro, um crescimento com humildade. Repete comigo, humildade. Parece que na cultura em que a gente vive, o crescimento faz da pessoa que cresceu alguém tão poderoso que pode pisar em cima de outros. O sujeito cresceu na vida. Eu estava lendo um artigo ontem sobre o Uber de carro, né? Mostrando como a empresa Uber tem redefinido padrões de trabalho, não dos motoristas, mas dos seus funcionários internos, pessoal da TI que desenvolve o programa, o aplicativo, e como tem redefinido esse padrão para pior, porque as pessoas têm tido horas de trabalho que são, assim, sobre-humanas, 2 ou 3 horas de sono apenas por dia, tem que estar à disposição de qualquer chamada, deu um problema no programa, caiu o servidor não sei aonde, corre para a empresa e vai resolver.
E como ela foi uma empresa, na verdade é uma empresa, que já está valendo 60 bilhões de dólares. Veja só, parece que esta ideia de crescimento está intimamente ligada com este aumento de valor, e que este aumento de valor vai acontecer na medida em que a pessoa se tornar mais cheia de si, menos dependente de outras e menos humanas. Quanto mais sobre-humana ela for, melhor, cresce mais. Aí o reino de Deus diz não. O crescimento não tem a ver com isso, o crescimento é o contrário. Você cresce na medida em que você se tornar humilde. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 13. Ele está falando sobre esta dimensão de buscar a Deus, de conhecê-lo, de participar da sua glória, dos seus sofrimentos e da sua ressurreição. Aí ele diz: não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Quem escreve aqui é o fundador desta igreja para a qual ele escreve. Quem escreve aqui é um homem que já havia sofrido pelo Evangelho, é um homem que está preso escrevendo esta carta, é um homem que tem testemunho, é um homem que tem fundamentos muito sólidos a respeito da sua fé. Este homem que poderia estar se vangloriando, poderia chegar para eles e dizerem: olha só como o capital humano deste meu empreendimento missionário cresceu, eu fundei a igreja de vocês, olha como eu sou grande. Mas que na verdade ele opta por fazer o contrário. Ele diz: não penso que eu mesmo já tenha alcançado essas coisas que eu busco. Humildade. Nós crescemos quanto mais nós diminuímos. Isso é contracultural, não é verdade? Sim ou não? Contracultural. Segundo lugar, nós crescemos quando aprendemos a estabelecer prioridades corretas. Olha o que ele diz ainda no verso 13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Parece que ele está jogando fora tudo o que ele vivenciou antes, quando era do judaísmo, e que nada daquilo importa. Não é, o termo grego aí não é exatamente esquecer no sentido de anular do meu presente. O termo aí significa, queridos, deixar para trás. Então, eu deixei para trás aquilo que outrora para mim foi importante. E o que é que foi importante para Paulo? Ele diz lá em Filipenses 3, a partir do verso 4, ele diz assim, preste atenção nesse texto: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, eu tenho razões, se eu quisesse, para confiar na carne. Fui circuncidado no 8º dia de vida, pertenci ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei, sou fariseu, quanto ao zelo, sou perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: eu sou um verdadeiro benjamita, da tribo de Benjamim. De acordo com a lei de Moisés, não tinha ninguém que colocasse comigo ali, meu nível estava lá em cima. Então, se alguém tem motivo para se orgulhar na carne, esse alguém sou eu. Só que eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu priorizo agora o que é correto. Não é mais importante para mim este pedigree que eu estou deixando na cruz do Calvário. Não tem mais importância para mim esses títulos, o farisaísmo, a descendência de Benjamim, nada disso é mais importante. Então, eu estou buscando um crescimento a partir do momento em que eu estabeleço prioridades corretas na minha vida. E aí vai uma pergunta, entre parênteses, para mim e para você hoje: quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Veja, nós somos tão acostumados a separarmos carne do espírito, a separarmos a nossa natureza material da nossa natureza espiritual, transcendental, que a gente gosta de setorizar as vidas, setorizar a vida, né? Em setores ou departamentos diferentes. Olha como isso é importante, pensa aqui comigo. É como se na hora de estabelecermos prioridades da nossa vida, nós tivéssemos áreas distintas que não se entrelaçam e que não interagem. Lembra que eu falei para vocês do irmão que chegou e disse: pastor, igreja, igreja, negócio, negócio. Lembra disso?
Isso é um exemplo de pessoa que enxerga a vida de maneira setorizada. O setor da igreja tem a ver com Deus, com o que é imaterial, com o que é transcendente. O setor do meu trabalho, da minha vida profissional, tem a ver com a lida diária, com a segunda-feira de trabalho, com a sexta da folha de pagamento. Então, quem eu sou aqui não interfere ou não influencia necessariamente em quem eu preciso ser aqui quando a segunda-feira chega. Esse é mais ou menos o nosso jeito padrão de pensar. Quando eu ministrei a mensagem do olhar para fora, que nós fomos desafiados a olhar para a nossa vocação no mundo em que Deus nos colocou, eu espero ter esclarecido para você um pouco do perigo que é esta visão dicotômica, que separa a vida cristã com Deus da vida material, do trabalho, do cotidiano. Isso é muito perigoso, queridos. Por quê? Porque na hora de estabelecermos prioridades, quando nós vamos dizer o que é importante para nós, normalmente, escute só, normalmente, nós pegamos esta área da transcendência, do espiritual, que não é muito concreto, que eu não consigo definir bem, deixamos de lado e vamos traçar todas as nossas prioridades nisso aqui, que é tão mais importante, porque eu vejo, porque eu toco, porque eu tenho data de vencimento para o boleto para pagar. É ou não é verdade, irmãos? Eu desconfio que por isso Jesus tenha dito no Sermão do Monte que bem-aventurados são aqueles que conseguem priorizar, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos para o nosso trabalho, para a nossa dimensão material, e lembramos que nós não vivemos vidas separadas, mas que trazemos tudo que está aqui, para onde quer que formos. Dentro do trabalho, eu sou um trabalhador cristão, regido por valores do reino de Deus. Quando eu me lembro disso, eu vou estabelecer prioridades que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém, queridos? Quando a gente entende isso, a gente começa a experimentar crescimento verdadeiro. Se a prioridade é apenas no que está aqui, você pode até crescer, mas talvez, pense, será um crescimento na direção errada. Jesus já fez essa advertência. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Queremos crescer na direção certa. Aleluia! Crescimento com direção. Agora no verso 13 e o verso 14, o apóstolo Paulo diz que deixa para trás as coisas de outrora, no sentido, eu dou ênfase agora de uma maneira analisada, eu priorizo as coisas certas. E o que é que ele prioriza? Ele diz aqui, avançando para as coisas que estão adiante, prosseguindo para o alvo. E aqui, queridos, é algo que eu já lhes falei na introdução. Primeiro, quando ele diz avançar. Avançar nos dá uma ideia de dinamismo. Não existe estática na caminhada com Cristo. Se você quiser ficar parado no seu lugar, 3S, sentado, quer dizer, salvo, sentado e satisfeito, eu quero lhe dizer que você está na igreja errada. Se você quer e dá o maior valor, ficar na zona de conforto, sentadinho, sentadinha, e diz assim, que gostoso, cadeira nova, ar-condicionado, som bom, pregação que eu gosto, louvor mais ainda, então é para cá que eu venho, senta, consome tudo e enche a barriga, eu quero lhe dizer, nem precisa voltar domingo que vem. Lhe digo isso com muito amor, mas com temor diante de Deus, porque Ele nos chamou para sermos uma igreja de pessoas que querem crescer e fazer diferença nessa cidade. A caminhada com Cristo é para ser dinâmica. Não há lugar para gente que gosta de acomodação. Se você gosta, reconheça isso, peça perdão a Deus e peça ao Senhor que coloque alguém na tua vida que aqui e acolá te dá um empurrão forte, se não um empurrão que seja um pontapé, mas alguma coisa que te tire da inércia em nome de Jesus. Quem tem irmão que dá pontapé, diz aí.
Alguém já levou um pontapé aqui? Eu já levei vários. Tá bom, pontapé não, empurrão. A gente às vezes precisa do empurrão, né? Quem já levou empurrão? Levanta a mão. Isso é humildade. Reconhecer que eu e você precisamos de um empurrão e nos coloca no trilho de alguém que quer crescer verdadeiramente. Então, esta palavra avançar, ela dá essa ideia de dinamismo. Mas aí ele diz, eu prossigo para o alvo. E proceder para o alvo tem a ver com um modelo, porque tem um alvo. Eu estou prosseguindo aqui, estou prosseguindo na direção de um alvo. Então, que alvo é esse? É o modelo que a palavra de Deus me dá para eu seguir. E esse modelo, Paulo descreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 13, ele diz assim, até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Lê comigo essa parte assim, atingindo, vai lá, a medida da plenitude de Cristo. O alvo está aqui, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a priorizar o reino de Deus, então eu deixo para trás aquilo no que antes eu me gabava, naquilo que era importante para mim, eu deixo para trás e prossigo. A vida é dinâmica, então eu prossigo e eu vou para onde? Na direção do alvo. E qual é o alvo? Jesus Cristo de Nazaré. Até que eu alcance a medida desta plenitude de Cristo. Até que eu seja o homem que Jesus foi. Aleluia! E o último ponto é um crescimento com propósito. Verso 14, olha só essa expressão de finalidade, quando ele diz, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando ele fala o prêmio, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ele está falando tão somente, queridos, sobre salvação. Eu busco parecer com Cristo, porque eu quero experimentar a salvação. Aí nessa hora alguém pode dizer, opa, peraí, salvação não é dada a nós através do que Jesus fez na cruz do Calvário? Sim, só que não para ali. Se você acreditar que salvação é apenas a obra de Cristo na cruz, pei bufo, ganhou o passe para o céu, agora é só esperar o ônibus passar para você entrar e subir, se você acha isso, você está com uma ideia parcial e, portanto, equivocada do que é ser salvo. Porque salvação, queridos, é um processo, salvação é uma caminhada, ela começa na cruz do Calvário, mas ela vai e prossegue até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse meio tempo, nós vamos plantando e cultivando o jardim que Deus nos deu para cultivar. Neste meio tempo nós vamos fazendo diferença no mundo, impactando vidas, fazendo discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o processo da salvação. Então eu botei desse jeito aí para você lembrar. Mais do que ir para o céu depois da morte, salvação é viver aqui e agora a vida que Jesus viveu. Aleluia, queridos. Olhando para frente, nos faz refletir sobre esta pergunta: que tipo de homem, que tipo de pessoa eu tenho me transformado? Crescer, portanto, só para recapitular, é viver com humildade, pensando nas nossas prioridades, com um senso de direção para o alvo e com o propósito de vivenciar a minha salvação todos os dias. Mas na prática mesmo, como é ou como seria viver como Jesus viveu? Se eu estou entendendo que ser salvo é desfrutar desta vida que é inaugurada na cruz do Calvário, mas que continua durante toda a história até a consumação de tudo na volta de Jesus Cristo, se eu estou entendendo que isto é caminhar em salvação e isto me faz querer crescer ao modelo da plenitude de Jesus Cristo, como seria então uma vida que vive parecida com Jesus Cristo? E eu quero tentar te dar uma resposta a mais simples possível. É tão simples que parece simplória, mas não é. O tipo de vida de alguém que quer viver como Cristo viveu é ser alguém simplesmente capaz de
amar. Ser como Jesus foi é tão somente e tão assustadoramente somente ser alguém capaz de amar. E vamos combinar uma coisa? A gente não está nem perto de conseguir viver isso. Por isso que Jesus Cristo disse: eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito, porque quando o meu Espírito habitar em vocês, e vocês o buscarem, e se encherem dele, este Espírito será como uma seiva, que alimenta uma planta, e esta planta começa a dar o fruto. E qual é o fruto do Espírito? Qual é, queridos? Amor. Só vamos passar pelo mundo refletindo a face de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo, se o nosso olhar, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes forem completamente transbordantes de amor. Eu concluo a série, irmãos, com o texto de Hebreus, capítulo 12, quando o autor da carta aos Hebreus diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, olha o alvo aí, olha o alvo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, ou você que nos visita aqui hoje, ou você que assiste pela internet, quero lhes dizer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para conquistar para nós essa vida plena e abundante, que nos leva do dia em que acolhemos essa verdade no nosso coração, até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus, nos leva a experimentar uma caminhada dinâmica, que faz de mim ser alguém melhor do que eu fui ontem, que faz de mim um instrumento de Deus a serviço do Deus Todo-Poderoso para transformar a sociedade. Que este olhar para frente seja uma disposição minha e sua, para contemplarmos e perguntarmos: Senhor, quem sou eu amanhã? Porque eu quero ser como o Senhor Jesus é. Me faz amar como Jesus amou. E assim eu e você transformaremos a nossa família, o nosso trabalho, o mundo ao nosso redor. Que Deus nos dê esse novo olhar, hoje e sempre, para a glória de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.